Brasil, Brasil, ele com seu histórico de atleta talvez nunca tenha enfrentado uma prova tão desafiadora. Filho do senhor Percy e da dona Olinda, o meu entrevistado de hoje coloca Deus acima de tudo e o Brasil acima de todos. Tenho ao meu lado o 38º presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro! O 38 é um número sugestivo, né? Maravilhoso, adorei, verdade. Sugestivo e muito bom, né, presidente? Sim, sim. E eu espero que hoje eu não dê nenhum tiro errado. Não. Olha, desde quando eu cheguei, o número de homicídios tem baixado no Brasil. Lógico, tem trabalho também dos respectivos governadores, que trabalham positivamente nessa direção. Mas, no primeiro momento, queriam dizer que iria aumentar o número de mortes, homicídios no Brasil, tendo em vista os nossos decretos e portarias de ministros, né, facilitando a aquisição de arma de fogo por parte do cidadão de bem. Aconteceu exatamente o contrário, como a gente previa. E falando em cidadão de bem, presidente, em primeiro lugar, muito obrigada. Eu sei que o seu tempo é muito escasso. E, enfim, eu gostaria muito de saber do cidadão de bem, senhor Percy. Meu pai é de Campinas, trabalhava quando jovem com protético, ou seja, fazia ponte móvel, dentadura, obturações, né, para o dentista colocar lá nos clientes dele. Muito cedo se casou com a minha mãe e sem profissão começou a vida pelo Brasil. E a situação financeira dele se complicou e ele resolveu ser dentista. Naquele tempo existia a figura do dentista prático. Era muito raro nas pequenas cidades ter um dentista. E meu pai foi dentista prático, basicamente no Vale do Rio Ribeira, na cidade de Ribeira, Sete Barras e Eldorado Paulista. E era um pescador também. Tinha muita traíra no Rio Ribeira de Iguape. E assim foi a sua vida, né? Quem cuidou da família foi minha mãe, porque ele trabalhava o tempo todo. Ela era dona de casa. Dona de casa mesmo, 7 filhos, um atrás do outro. Acredito que um espaço de 15 meses entre um filho e outro. E era uma pessoa que tinha uma educação muito boa e nos ensinava o básico. Todos nós chegamos na escola com 6 anos de idade alfabetizados, sabendo ler e escrever graças ao trabalho da minha mãe, todos, sem exceção. O meu irmão mais velho era o grande disciplinador, que botava a molecada sempre para trabalhar. Eu lembro, era o segundo, né? O que eu lavava de fraldas não está no gibi. Eu lavava umas 50 por dia, porque não tinha fralda descartável. Tá? E era uma criança atrás da outra, né? Eu lembro que isso foi um trabalho muito grande que eu fiz na minha juventude, além de pescar para o meu sustento próprio. Que bacana. E o senhor era mais apegado ao senhor Percy ou à dona Olinda? A mais apegada ao meu pai. Eu sempre estava com ele no consultório, né? Ajudava ele a fazer dentaduras. E eu lembro quando você apertava ali a prensa para a dentadura com a massa chamada Paladon, que era a massa da dentadura, ele escorria pelo lado e a molecada pegava e fazia dadinho. Qual que é o nome da massa? Paladon. Nunca ouvi. É a matéria-prima da dentadura. Tá? E fazia dadinhos para jogar. Ou então usar aquilo para acender fogueira, que era inflamável. Né? Então, e meu pai era sempre de conversar muito, falar muito. Teria uma literatura popular muito grande, logicamente quase que impublicável, dado as palavras que ele usava muitas vezes, mas tinha uma história de vida para todos nós. Eu lembro de uma passagem que não é... Né? Por estar envolvido na política, ele tinha um partido, né? E o partido era conhecido como o partido do pé rachado. O outro lado, o partido do pé liso, ou seja, o pobre contra o rico. Ou que trabalho. E eu vejo que uma vez ele tirou umas férias numa delegacia, né? Umas férias forçadas na delegacia, porque ele foi acusado de exercício ilegal da profissão. E naquela noite o delegado deu um flagrante nele, arrancando o dente de um colega que estava de férias também na delegacia. E ele falou: Gerardo, você está aqui na delegacia por exercício legal da profissão e você está arrancando o dente de um cara sem ser dentista? Ele falou: se eu não arrancar o dente do cara, ninguém dorme à noite aqui na delegacia. História de vida, tá? Fica no folclore até isso aí, mas era a vida naquela época, como ela se desenrolava.
Meu pai sempre trabalhou, nunca faltou nada em casa. Uma vez por semana em Ribeira, e especificamente, né, ele pegava uma mula e andava aí algumas dezenas de quilômetros para uma região que tinha um certo número de habitantes para extrair dente. E era muito comum a extração de dente naquela época. E nos locais mais afastados, o cidadão tinha toco na boca, né? Tocos na boca. E geralmente tinha furava por baixo e pingava pus. Ou seja, a situação dessas pessoas era triste, né? Hoje em dia você não vê mais isso, você não vê ninguém mais com toco na boca e nem vazando pus, tendo em vista inflamação. E ele arrancava dente dessa forma. E deixo claro, naquela época, a asepsia, né? Como é que você anestesiava uma pessoa, depois ia anestesiar outra. A agulha ia numa pequena vasilha de alumínio e na lamparina, a 100 graus, a água fervia, estava esterilizada para outra pessoa. Isso era aquele tempo. Uhum. Era aquele tempo e ninguém reclamava. Ninguém morria, logicamente, nos locais mais distantes do Brasil. Uhum. Nos grandes centros existia o dentista formado, que era diferente a forma de você tratar o cliente, vamos assim dizer. E o Jair, criança, ele sonhava em ser o quê? Eu não lembro de grandes sonhos, não. Eu sei que eu gostava de estudar. Eu tenho muito mais lembrança da minha vida em Eldorado Paulista, né? Em Ribeira, muito pouco, 7 Barras também muito pouco, mas em Eldorado Paulista, quando eu cheguei na casa dos 10, 11 anos de idade. Ali eu frequentava a biblioteca, estudava na enciclopédia Barça. Eu lembro que eu pescava, ganhava um dinheiro, toda semana comprava fascículos da enciclopédia, né, que vendia numa banca de revista na cidade. Dá uma saudade dessa época, não dá? Era diferente. Não era? Era comum andar descalço, quando muito um quichute, né, um bamba maioral, era brincadeiras diferentes. A televisão começou a chegar nos anos 70 em Eldorado Paulista, com uma torre de transmissão, era preto e branco, cheio de chuvisco. Às vezes a imagem corria na vertical, na horizontal ou diagonal. Você sempre tinha um irmão Manu para correr lá fora, para mexer na antena. Colocar bombril? Colocar bombril também. Tá? E o controle remoto era uma vara de bambu com borracha na frente, e do sofá você mexia no canal e apertava botões. Uhum. Mas era uma evolução daquela época. E a TV colorida era um papel celofane colorido, botava na tela. E assistia, que ela era... E assim se vivia, né? E vivia, eu estudava bastante, gostava de estudar. E de quais matérias? Eu gosto muito de exatas. Eu não sou muito chegado nas humanas, não. Filosofia, no meu português, psicologia. Apesar de que o seu português é muito bom. Eu tinha dificuldade em português, daí eu fiz Instituto Universal Brasileiro por Correspondência. Uhum. E aprendi realmente, né? Português é difícil para todo mundo, né? Mas aprendi o básico. Eu lembro da primeira lição de português, né? Artigo masculino singular. Começava do V0, início, né, e ia para frente. Também aprendi eletricidade pelo Instituto Universal Brasileiro por Correspondência. Comecei a colaborar com o jornal Estado de São Paulo em 1970, fazendo palavras cruzadas para publicação no jornal Estado de São Paulo. Eu tenho no meu gabinete aqui do lado, pode ver depois, tem algumas publicações ali que o próprio Estadão, depois que eu me elegi presidente, mandou para mim, né? Então, meu primeiro emprego também foi no Estado de São Paulo, que eu entregava jornais em Eldorado Paulista. Chegavam uns 30 exemplares, depois do almoço, né, que vinha de São Paulo, 200 e poucos quilômetros até Eldorado. A gente montava o jornal e entregava na minha bicicleta. E recebia meu dinheirinho todo mês. E daí, na época do ensino médio, de onde saiu a sua escolha profissional? Não, começou em 70, né? Como foi em 1970? Foi descoberta uma base de guerrilha do desertor Lamarca, lá no município de Eldorado Paulista. Tá. E ele passou pela praça, no dia 8 de maio de 1970, atirou lá, feriu 6 policiais, depois executou com requinte de crueldade o tenente Alberto Mendes Júnior, de 23 anos de idade, e fugiu até que ele foi preso acabou seus dias na Bahia. E o Exército, no dia seguinte, montou um acampamento ali em Eldorado Paulista, à margem do rio Ribeira de Iguape, e a garotada, com 15 anos de idade, né, conversava com os militares. E um me deu um papel escrito ICAM, Instrução, Concurso, Admissão e Matrícula. E eu prestei concurso para a Escola Preparatória de Cadeia do Exército, fui aprovado,
Foi o primeiro aqui, ó. Primeiro aluno no curso de Educação Física também, que eu sei. Isso depois. Isso depois. Passei no concurso. Quando cheguei em Campinas, eu já tinha o científico, que era o segundo grau hoje em dia. Eu não sabia disso. As informações eram muito difíceis naquela época. E daí estudei, no primeiro ano da Escola Preparatória de Cadeia do Exército, prestei concurso para a Academia em Resende no final do ano. Tá. Tinham 38 vagas no Brasil todo, fui aprovado e segui a carreira militar. De novo o número 38. 38 vagas, está começando a marcar esse número aí. A gente precisa mudar esse número seu, hein? E existe alguma passagem da sua juventude? A pergunta é difícil. Se me perguntasse, eu não saberia responder, mas vou tentar. Existe alguma passagem da sua juventude para a qual o senhor gostaria de voltar agora? Passagem. Tem momentos que marcam a nossa vida, né? Dizem que a vida se faz de momentos. Momentos tristes ou momentos alegres, mas marcam, né? Eu tenho uma juventude marcada, depois como tenente do Exército também, de salvamento de pessoas morrendo afogadas. Em Eldorado Paulista, até hoje, quando eu vou lá, né? Sempre encontro com a minha idade, o tal de Lenine. Ele estava morrendo afogado no Rio Ibirapuera e eu consegui tirar dentro d'água. E depois, em 1978, uma outra passagem, entre tantas outras, também de um soldado conhecido como Negão Celso, que caiu numa corda numa lagoa e eu tirei dentro d'água. Isso me deu uma medalha chamada Medalha Pacificador com Palma pelo Exército Brasileiro. Ou seja, só ganha essa medalha quem arriscou a sua vida para defender a vida de terceiros, né? E isso aconteceu comigo. Isso marca a vida da gente. O que me marcou na educação foi um pequeno livro, bem fino, né, chamado PERT, tá? Onde você aprende a priorizar tarefas, né? Até eu perguntei para uma menina da economia que estava comigo a semana passada, né? Se, por exemplo, fazer um leitão assado, você leva 4 horas no forno. Fazer o arroz, 30 minutos. Uma salada, 10 minutos. O que você começaria a fazer primeiro para você acabar mais rápido essa tarefa? Essa pergunta é para mim. Para você. Jesus, Maria, quem sou eu para entender alguma coisa de culinária? O que eu faria primeiro? Começa... Uai, o que você precisa cozinhar. Isso, claro, um pouco. Né? Aí depois as outras tarefas você encaixa ali. Se você começar a fazer um pouco, para depois fazer outra tarefa, ela vai ficar mais longa. Agora, é um conjunto de vetores, de linhas de tempo, que você aprende rapidamente, como esse primeiro exemplo simples, depois você parte para coisa mais complexa. Ajuda você a raciocinar. É igual aquela pessoa que começa a jogar xadrez. No começo pode ser chato. Eu, por coincidência, em Eldorado Paulista, tinha uma pessoa que ajudava nas aulas de um jogador de xadrez brasileiro, né? E ele me ensinou muita coisa ali que você começa a pensar jogadas à frente. Assim é a sua vida. Você está fazendo algo muito bacana agora, por exemplo, mas isso que você está fazendo, você tem que medir quais as consequências futuras daquilo, se serão boas ou não para você. Então ajuda a te disciplinar. Tá? Então, essas coisas marcam a tua vida. É a biblioteca, é um salvamento. E outra passagem que meu pai decidiu minha vida, eu fui convidado por um time da cidade de Cajamar, da grande São Paulo, para integrar o time, porque a TV Bandeirantes, naquela época, divulgava um torneio chamado Desafio ao Galo. É um torneio, então, de bairros, né, ou de cidades, e de futebol. E eu, quando havia passado um concurso para a Escola Preparatória de Cadetes, eu falei, meu pai, eu acho que eu vou para o Desafio ao Galo. Ele falou, não, tu vai para o Exército. E falou só uma vez. Então, meu pai marcou minha vida em vários momentos. Um dos momentos foi esse. Também que entre o futebol, que não dava dinheiro naquela época, né? E a carreira militar, meu pai decidiu rapidamente para onde deveria ir. Senhor Percy. E o que moveu o senhor para a política? Olha, eu estava no Exército, não vou negar que não estava satisfeito com o que eu ganhava, com 3 filhos, né? E resolvi fazer uma matéria na revista Veja, sabendo das consequências. Tá. Então, no início de setembro de 86, na seção Ponto de Vista da revista Veja, essa matéria foi publicada. Eu estava lá fardado, com a boia na cabeça. Isso me valeu, obviamente, uma punição disciplinar. E isso marcou a minha vida. Isso foi em 86. Em 88, eu resolvi, então, disputar aí uma vaga na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Fui o mais votado do Partido Democrata Cristão, com 12 mil votos. Um outro eleito logo depois de mim
Foi um coronel médico do Exército, Ivani de Mello, já falecido, ficou em segundo lugar com 6 mil votos. Ali eu comecei a minha carreira política, comecei a mudar a minha vida. Agora falo, a reclamação, sim, eu tinha, era a questão salarial do Exército Brasileiro, que resolvi externá-la na revista Veja, né? E mudou a minha vida completamente. Depois, eu disputei 2 anos depois uma vaga para a Câmara dos Deputados Federais e fui reeleito por sete vezes. E a que se devem esses 12 mil votos? Quais características do senhor foram preponderantes para conseguir esse feito? Olha só, não existia mídia social. Tá. Era revista, jornais e um pouco de televisão. Sim. Tá? Me deu uma certa notoriedade pela punição que eu sofri. Okay. E eu, quando resolvi disputar as eleições, eu trabalhei em cima do público militar, que sabia da minha história. Um fato marcante, eu e mais 2 pessoas, de próprio punho, escrevemos 11 mil cartas e botamos no correio. Não tinha aquela história de computador, etiqueta, era no braço. Então era, obviamente, o destinatário, próprio punho, e dentro da carta uma xerox. Ajudou na minha campanha para me eleger vereador. Olha, ele falou corretamente, viu, gente? Agora é a professora de português falando, uma xerox. A gente pode falar uma xerox, um xerox. Eu não perderia a oportunidade de falar que o presidente falou corretamente, tá? Tudo bem. Pode me corrigir se for necessário, que você não só ajuda a mim, ajuda quem está nos ouvindo, assistindo aqui. Inclusive, eu escrevi para a Forbes um artigo sobre o seu questão, falando que está certo. Está certo. A gente pode falar tanto questão como questão. O título do meu artigo para a Forbes foi A Questão do Presidente. É um dos artigos mais lidos na Forbes. Ok, uma pergunta sobre esse tempo mais atual. Qual é o papel da Michele? Qual papel a Michele desempenhou ao lado do senhor nesses 4 anos? Olha, primeiro, eu não levo problemas para casa. Eu não posso levar para casa problemas de combustível, de reajustes, de guerra na Ucrânia. Isso não leva para casa, senão você não tem vida, né? Ela tem a vida dela, familiar, e tem a vida também dela que você nota que não é forçado. Sim. Não é fácil você aprender Libras. Tá? Ela atende as pessoas surdas e com deficiência. E faz um trabalho muito grande aqui no Pátria Voluntária. Então esse é o papel dela, que é por ela, não é por mim. Ela tem um potencial muito grande, ela é bem vista pela sociedade, não pode ser candidata a nada pela legislação e faz a parte dela. É evangélica, de verdade, né? Cristã de verdade, e educa a nossa filha de 11 anos de idade e a dela, o primeiro relacionamento dela, que tem 20 anos de idade. Mas dá tempo de ter um romantismo, de exercer o papel de Jair marido? Como que fica? A minha fama, a minha imagem é diferente disso, né? Eu lembro quando eu a conheci aqui, comecei a namorá-la, né? Daí ficamos noivos. Daí algumas colegas diziam para ela, você vai apanhar dele. Porque a minha atuação na Câmara era realmente bastante firme. Afinal de contas, eu cheguei em 91, tinha acabado o regime militar e tinha uma turma grande de esquerda lá dentro. E quando viram o capitão Jair, resolveram me eleger como alvo deles lá dentro. Mas o capitão Jair, desculpa a interrupção, é muito diferente do homem Jair, do marido Jair. Então, lá dentro da Câmara, a minha fama ali era de bastante reativo, né? Às provocações. E nunca deixei de responder à altura às provocações que faziam, levando-se em conta o regime militar, que para mim foi um marco no Brasil. Por exemplo, você elimina as obras do período militar. O Brasil deixa de existir. Tá? E foi um momento realmente de progresso para o nosso Brasil. Depois entregamos aí de forma pacífica para as eleições, né? E se elegeu aí o primeiro Tancredo Neves, assumiu o vice, no lugar dele, e a história vem até 2018, que a gente via como é que estava sendo conduzido o Brasil. Eu falo uma coisa muito importante sempre, né? Tem a ver com combustível. O endividamento da Petrobras, na época PT, Lula e Dilma, chegou na casa dos 900 bilhões de reais. Isso dá para você fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco.
E é uma conta que você está pagando com desinvestimento, que é vendendo o patrimônio da Petrobras. Então, um exemplo só de uma empresa, né, que era administrada pelo PT, para onde ela estava caminhando. Passou a ser a empresa mais endividada do mundo. E a conta dessa falta de governo, todos nós estamos pagando até hoje e sentindo no bolso. Sim, mas então o Jair, que tanto fala e que tanto faz e que tanto acontece fora de casa, dentro de casa, é um Jair completamente diferente. Eu não posso falar de mim, você tem que perguntar para a dona Michele isso aí, né? Vocês estão vendo, né? Eu estou tentando, aí ele foi lá, ele foi até a ditadura, ele voltou, eu voltei para a pergunta. Não, ela não reclama. Maravilha! Adorei. Agora, o Jair pai, eu gostaria de saber o seguinte, o senhor teve os seus filhos em uma outra época, em uma época muito diferente da época em que você está criando agora a Laura. Existe, qual a maior diferença, e eu gostaria de saber também se o senhor se sente, talvez, não sei, pelo peso de ser o presidente da República, como é ser esse pai hoje em dia? É muito mais complicado, dá tempo, o senhor consegue, como é? No passado, o meu primeiro filho nasceu em 81, tá? Era mais apegado. O mais velho é qual dos três? É o Flávio. Era mais apegado com a gente, não tinha... Hoje, muitas vezes, você está até almoçando, está os filhos mexendo aí nas mídias sociais, né? Está ali no Zap. Naquela época era diferente, então era mais chegado a você, né? Hoje em dia é mais diferente essa questão. Você tem que ter tato até para conversar com o mais jovem. Mas, eu deixo bem claro, a educação da Laura está muito mais voltada para a Michele do que para mim. Claro. Até por ser menina, né? E falando em perda, o senhor perdeu recentemente a sua mãe, a dona Olinda. Qual é a falta que ela mais faz para o senhor? Olha, a falta foi a gente nunca esquece, na nossa juventude, né? Depois que eu entrei no Exército, obviamente, passamos a ter pouco contato. Eu lembro lá, quando cursava a Academia Militar das Agulhas Negras, mandava uma carta para ela e 10 dias depois, ou 15, recebia uma resposta dela. Então, não era mais aquela mãe presente o tempo todo. Ela sempre foi uma pessoa excepcional no trato aí dos filhos. E depois o tempo passou, veio o falecimento dela, já estava, apesar de ser esperado, né, faz parte aí da nossa vida, é um baque para todos nós, pela mãe que ela foi. 7 filhos, 12 partos normais, raramente ela tinha uma pessoa para ajudar em casa. É uma mãe que realmente educou todo mundo. Mãe raiz. A mãe raiz. A vida dela era aliviada porque eu lavava as fraldas, né? Maravilhoso. No resto, a barra era pesada para ela. E ela morou em várias cidades. Imagine, ela perdeu um filho muito cedo, né? Mas meia dúzia que ela, basicamente, foi responsável pela educação. Em grande parte, né, os professores daquela época, que tinham como exercer sua autoridade em sala de aula. Sim. Hoje fica mais difícil isso daí. E até pelo tipo de material escolar. Naquele tempo, o material escolar é bem diferente do que é hoje. Estamos mudando, voltando a ser um pouco o que era aquilo. E agora, pela primeira vez, né, o material didático é realmente feito pela nossa gestão. Que o que foi contratado atrás tem validade de 3 anos. Você não pode chegar e jogar fora aquilo e pegar novo tipo de material escolar. Estamos fazendo um trabalho fantástico. Eu espero que na próxima live mostre os livros nossos agora, realmente, que estamos distribuindo para as escolas do Brasil todo, que é uma diferença gritante do que existia até há pouco tempo, muito voltado para ideologia de gênero ou uma massificação ideológica em sala de aula. Okay? Ideologia de gênero, como combater? Olha, eu acredito que a minha ascensão na política começou com isso em 2010. Sim. Eu combatendo isso aí. Eu tive acesso a uma audiência numa comissão da Câmara, né, chamada, presta atenção, 9º Seminário LGBT Infantil. Dá para imaginar? Eu tive acesso a esse material e fui para a tribuna, que é o meu direito, né? Entendo que mais que direito é meu dever mostrar o que era aquilo. E comecei a mostrar livros, etc.
destrinchei um tal de PNH3, Plano Nacional de Direitos Humanos, terceira versão, com 180 capítulos, onde o capítulo mais importante para a garotada era desconstrução da heteronormatividade. Então, isso que me deu projeção na Câmara, porque, num primeiro momento, que era o final de 2010, o que acontece? Metade da Câmara não foi reeleita, o pessoal desliga, né? A outra metade reeleita espera o ano que vem. E eu comecei a bater desde final de novembro e entrei o ano de 2011 tocando nesse assunto. Houve uma curiosidade muito grande por parte da bancada evangélica, que rapidamente ficou do nosso lado, e deu para eu ficar do lado da bancada evangélica, que era enorme, e nós começamos a combater isso aí. Então, começamos a combater a ideologia de gênero em 2010, que nada acontece de uma hora para outra. Tá? E isso aconteceu e vinha acontecendo. Então, eu não vou dizer que tivemos sucesso, mas brecamos muita coisa. Eu fui convidado para muitos programas de televisão, com a Luciana Gimenez, com outros canais, como Casa de Família, etc., onde a temperatura subia, a gente começava a mostrar à população para onde estavam conduzindo a nossa juventude. Eu achava, e acho até hoje, que é uma covardia se usar o espaço escolar para um professor ou professora dizer para o Joãozinho de 6 anos, ou para a dona Mariazinha da mesma idade, que ele pode ser menina e ela pode ser menino no futuro. Eu te pergunto, o que leva isso aí? Leva aonde uma questão dessa aí? Ao emborrecimento da garotada, né? E também ao desentrosamento familiar, ao agredir a família brasileira, que é a base da sociedade. Isso faz parte da esquerda no mundo todo. Quem era presidente em 2010? Lula. Quem é 2011? Dilma. E nós conseguimos brecar isso aí, veio o impeachment, depois veio uma eleição, eu posso entrar em detalhes sobre isso aí, fomos vitoriosos e começamos realmente a botar para valer a mudança nos currículos escolares. Mas deixe bem claro, se faz presente apenas 3 anos depois, porque o material você tem que usar, porque está tudo contratado, muita coisa rodada. Até a questão de prova do Enem. A primeira prova genuína nossa vai ser agora, final do ano, do nosso governo. Diferente do que acontecia há pouco tempo. Você vê, há pouco tempo, você viu uma prova de dissertação do Enem, a linguagem neutra dos gays. Com todo respeito, eu não tenho nada contra gay, cada um faça o que bem quiser. O dialeto pajubá caiu. Isso daí desperta em toda a molecada começar a se interessar por isso, porque no futuro pode cair algo na prova semelhante. Pode ter certeza. Tem lá um grupo lá que é escolhido, né, com o tempo para rascunhar a prova do Enem. O grupo escolhido por nós não vai voltar para isso daí, vai falar temas os mais variados possíveis. Como eu gostaria de, por exemplo, que fosse discutido uma prova do Enem, né, não com pegadinha, por exemplo, o interesse pela Amazônia antes do descobrimento do Brasil. E daí, ficou curiosa? Fiquei. Pode falar. Você pega o Tratado de Tordesilhas de 1492, antes do descobrimento, e tinha uma linha ali que deixava a Amazônia para a Espanha. E para o lado aqui à direita, né, para Portugal. Então, foi descoberto em 1500. O tratado só caiu no ano 1750, deixou de existir. Mas por um tempão a Amazônia ficou aí, teoricamente, né, ou naquele tratado, de poder de um outro país e não Portugal. Esse assunto do Enem, ele mexe muito comigo, porque eu trabalhei eu tive um pré-vestibular voltado para a redação do Enem. E, infelizmente, a pergunta que eu mais ouvia era: professora, na hora de dar a solução para o problema abordado no Enem, eu preciso ter uma visão de esquerda? E, infelizmente, a minha resposta durante muitos anos foi: sim, você precisa ter uma visão de esquerda, que é o que eles chamam de respeitar os direitos humanos. Mas que direitos humanos são esses, né? Então, os meus parabéns na condição de professora de português, pelo que vocês têm feito, a equipe do senhor tem feito. Você pode ver, há poucos anos, 10 anos, um pouco mais, os professores de um grande estado no Brasil eram premiados com mais um salário no final do ano, desde que pelo menos 95% dos alunos passassem de ano. E eu tive acesso a um professor e depois a outros, e eles falam o seguinte: a tendência aqui é não usar caneta vermelha em correção de prova. Por quê? Primeiro, se o aluno for reprovado, né, da maneira como
se trata o ensino nesse estado, nesse grande estado da federação, os pais vão reclamar conosco. E a gente perde, inclusive, o 14º salário. Então, lamentavelmente, a política é aprovar. Todo mundo fica satisfeito, eu ganho mais um salário, mas os alunos não se preparam para o futuro. É um absurdo. Agora, isso não foi de uma hora para outra, foi acontecendo devagar. A gente vai deixando. É uma agenda, né? Que eles Igual eu tive acesso uma vez, quando eu estava discutindo essa questão de 2010, 2011, né, sobre a questão de gênero, e conversando com um deputado, falei, não, se na escola do meu filho tiver isso, eu mudo de escola. Porque não havia o pensamento dele, a preocupação, em arrumar o ensino como um todo, tá? Não cuidar apenas da situação do filho dele. E hoje a gente vê em escolas particulares a ideologia de gênero. Pois é, sobre o dialeto não binário, a linguagem neutra, a França já se pronunciou faz tempo e o ministro nacional da Educação francesa proibiu a utilização do dialeto não binário nas escolas, nas faculdades e nos documentos públicos. Até onde eu sei, outros países estão caminhando em sentido oposto, aprovando esse dialeto. O que o senhor vê como futuro disso no Brasil? A nossa orientação aqui, eu não vou falar orientação porque o ministro da Educação está perfeitamente afinado comigo. Sim. Exatamente, combater isso aí, não leva a lugar. A língua portuguesa é extremamente difícil para nós. Imagine quem está de fora estudando aqui. Você quer saber uma coisa? O que eu falo com o ministro? Quando o cara vai começar se dirigir a um público, bom dia a todos e todas. Isso não existe. É pleonasmo. Todos, já é todas. Eu acho quase um pleonasmo abusivo. Tá? Então, é todos. Tá? Essa já é a linguagem neutra, entre aspas. Né? Você não tem que falar todos e todas. Homens e mulheres. Se refere ao público que está ali. Convencionou-se há muito tempo que essa era a linguagem correta. Agora querem mudar. E quem não fala todas está contra a mulher. E querem falar todos, todas e todes. Tá? É um absurdo. Porque isso não leva a conhecimento. Isso não leva a você ser uma cidadã no futuro útil para a sociedade. Sim. Qual a intenção da educação? Não é educação não, do conhecimento, porque a educação vem de casa. É você, quando terminar o teu curso médio ou superior, ser uma boa empregada, uma boa patroa, uma boa liberal. Sim. É isso. E não chegar e... Estou com o diploma aqui, eu pergunto, e daí? Lembra do meu e daí, né? E daí? Para que serve esse pedaço de papel? É a mesma coisa, você vai lá no meu tempo, você queria contratar alguém, por exemplo, para dirigir um jipe na tua fazenda. Eu botava o cara sentado no jipe com a carteira de habilitação, se arranhasse a marcha, você não contratava. Então não basta a carteira de habilitação ou o diploma em si. Eu posso dar um exemplo de diploma para você, meu particular. Eu fui atrás. Eu, como tenente do Exército, lá em Madureira, Cascadura, tinham vários cursinhos, mais variados possíveis, e eu fiz geladeira e máquina de lavar roupa. Porque quebrou a máquina em casa uma vez, custou caro, eu falei, não, daqui para frente, quem vai arrumar sou eu. Em poucas semanas concluí esses cursos. Não tem dificuldade. Eu fiz as contas na época, né? Se eu trabalhasse umas 10 horas por dia, né, consertando máquina de lavar roupa e geladeira, sem extorquir ninguém, eu podia ganhar o dobro do que eu ganhava como tenente paraquedista do Exército. Então, tudo está à sua frente e você tem que saber como usar isso aí. Não é ao você ter sucesso em alguma coisa, eleger o responsável por aquele insucesso. A culpa é do meu pai, a culpa é do vizinho, a culpa é do presidente, que é muito comum, não aumentou a gasolina, a culpa é do presidente. O cara não quer saber que grande parte dos governadores falaram, ó, fica em casa que a economia te vê depois, chegou a conta. Não quer saber de uma guerra do outro lado do mundo, que tem consequências no mundo todo também. Ele quer eleger um responsável pelo seu insucesso. Não é assim. O primeiro responsável pelo seu insucesso é você. Quantas vezes eu tirei uma nota não muito boa na escola e eu vou culpar quem? Eu tenho que estudar melhor, com mais método, né? Com mais dedicação. E graças a isso, sem fazer cursinhos, né? Porque o cursinho que eu fiz não era para concurso. Foi o português e eletricidade. Consegui ser aprovado num concurso difícil, para a Escola Preparatória de Cadeia do Exército, bem como também fiz concurso para a Academia Militar da Agulha Negra. E depois fiz um curso, entre outros cursos, fiz Educação Física no Exército, que era um curso muito requerido, né? Os militares quase todos queriam fazê-lo. E entre 45 tenentes, a maioria tenentes, e poucos capitães, eu fui o primeiro lugar. Ó, dessa vez não foi entre 38, foi entre 45. Uma pergunta, o senhor se destacou, conseguiu os 12 mil votos,
depois de um problema que o senhor teve e escreveu o artigo e tal. Muito mais tarde, o senhor sofreu o atentado, a facada, e a pergunta é, lá atrás, o problema que o senhor teve ajudou o senhor a se eleger. A facada ajudou na visão do senhor, sim ou não? Primeira coisa, eu decidi ser candidato a presidente em novembro de 2014. E isso prova num vídeo que está aí no YouTube, sim, lá na Academia Militar das Agulhas Negras, me referindo ali a aproximadamente 500 jovens que se foram declarados aspirantes naquele dia, né? Eu falei para eles que ia tentar mudar o Brasil com a candidatura, poderia morrer pelo caminho, tá? Falei isso aí. Sim. E por que eu resolvi em 2014? Com a reeleição da senhora Dilma Rousseff. Eu falei, o Brasil vai para onde com esse tipo de gente? Com esse perfil de esquerda dessas pessoas. Sim. Imagine, na minha cabeça, quem porventura conversou comigo, alguma coisa nesse sentido naquela época, achar que eu estava maluco. Então, eu resolvi vir candidato. E em 2015, eu comecei a andar pelo Brasil. Em 2016, aprofundei essa minha agenda de pré-candidato pelo Brasil. Comecei a ter uma aceitação muito grande, né? Fazia palestras, conversava às vezes com 1000 pessoas, às vezes passava 2 horas tirando fotografia, a imprensa não mostrava nada, nada. Até que chegou aí o dia meia dúzia de setembro de 2018. Eu vou chutar para você, umas 40 mil pessoas na Praça Halfed, lá em Juiz de Fora. Procurei meu colete, não achei. Geralmente botava um colete. Não ia me livrar da facada, que o colete era prova de bala, mas ia entrar uns 4 centímetros a menos, né, a faca. E aconteceu. Aconteceu, eu já estava bastante conhecido no Brasil. Eu já tinha ultrapassado estava nos 2 dígitos em pesquisa, apesar de não acreditar em pesquisa, que todas diziam que eu não iria para o segundo turno e, se fosse, né, perderia para qualquer um dos candidatos. E aconteceu a facada. A facada, obviamente, comoveu a todos. Sim. E foi uma facada de verdade. Não é como alguma esquerda diz, não tinha sangue. Olha, uma facada na barriga, não tem sangue. O senhor já chegou a mostrar a cicatriz, posso né? te mostrar aqui de novo? A gente quer, gente. Mas a barriga está um pouco grande, né? Eu tenho uma tela de mais ou menos 20 por 30 aqui, mas a barriga ficou flácida. Eu tinha uma barriga de tanquinho até 2018, né? Histórico de atleta. Era sempre. Eu gostei, independente de ser atleta das Forças Armadas, eu sempre gostei de nadar, uma corrida, tá? E isso ajuda a gente a enfrentar aí a natureza, né, que muitas vezes vem para o nosso lado aí com certas doenças, né? O melhor antídoto para qualquer coisa não é a vacina, primeira coisa é o seu preparo físico. E eu sempre falei, tendo em vista o meu passado de atleta, se o vírus pegar em mim, não vou sentir nada, como aconteceu. Pegou, tomei lá um comprimido que era crime tomar naquela época, eu tomei. Tá? E tomei por quê? Porque eu comecei a ver, olha, na África se combate a cegueira do rios com esse tipo de medicamento. Também na África se combate a malária com esse tipo de medicamento. E por coincidência, o número de mortes está lá embaixo. Quer dizer, tem uma coisa a ver com outra. Conversei com gente que interessava, né? E no Brasil todo, sobre o tratamento precoce. E quando tive, tomei no dia seguinte, estava bom. Assim como aqui nesse prédio que você está, mais de 200 pessoas contraíram o vírus, foram no posto médico, foram tratados com esse medicamento, né? Com um ou com outro. Ninguém sequer foi para o hospital. Uma mulher morreu, que estava em home office, estava em casa, não tomou medicamento e acabou falecendo. Se ela tivesse aqui, com toda certeza, não tivesse em casa, ela teria, ao ouvir colegas aqui, teria tomado aquilo que tinha no momento. Porque o que aconteceu nessa questão do Covid? Tiraram do médico a sua liberdade. O médico tem a liberdade para receitar para você algo que você está morrendo, né? Não comprovado cientificamente, porque é algo inédito, ninguém sabia nada sobre a Covid. Sim. Assim você pode ver, eu sempre dou um exemplo de algo não comprovado cientificamente que curou muitas vidas. Você, por exemplo, se tiver morrendo aqui por uma hemorragia, conseguir estancá-la, e você precisa de uma transfusão e não tem, você aceitaria tomar água de coco na veia? Ai, gente, se falarem que água de coco resolve... Tudo bem. É o que aconteceu na Guerra do Pacífico. Os militares chegavam feridos, não tinha mais quem tivesse sangue disponível para doar, e os médicos começaram a botar água de coco na veia dele. E resolveu o problema. Interessante é que eu vim entrevistar o presidente, e o presidente está me fazendo perguntas um tanto quanto diferentes.
Então, essa é a vida. Você pode ver uma coisa da vida, né? Os remédios, uma parte considerável, são descobertos por acaso. Sim, verdade. Tá? É verdade. Até a questão da disfunção erétil foi por acaso. Ah, foi? Estavam procurando um medicamento para combater não sei o que lá, de repente viram que os velhinhos passavam enfermeira perto dele e ficava tudo querendo sair da cama. Daí foram ver. Mentira, não sabia disso não. Daí veio o princípio ativo aí do Cialis, do Viagra, tá? Foi por acaso, não foi para aquilo. E isso acontece, é conversar com médicos, né? Eu não sou estudioso dessa área, eles dizem para você que muita coisa é por acaso. Então, na visão do senhor, a facada, ela comoveu as pessoas, sim, mas obviamente havia todo um trabalho anterior a ela que não pode ser negligenciado. Olha só, você vê, se você buscar no YouTube, de 2 anos antes das eleições, a quantidade de pessoas que me recebiam nos aeroportos. Uhum. Eu tinha espaço em jornais pequenos. A grande mídia raramente publicava alguma coisa. Eu lembro que essa grande mídia brasileira, quando estava em Ribeirão Preto, apareceu uma menina lá que espremeu um ovo no meu peito, aquilo deu o Jornal Nacional à noite. Uhum. Tá? Agora, o fato em si de eu reunir milhares de pessoas, não. Eu estava em Porto Alegre uma vez, né? São 2 anos antes das eleições. Apareceu um cara lá, LGBT, e jogou um saco de purpurina na minha cabeça. Aquilo deu televisão. Agora, o que eu falei, o que eu discuti, porque não era apenas eu chegar, eu sou isso, eu sou candidato, estamos juntos. Não é só isso. Uhum. Mostrando a realidade. 2 anos antes das eleições, eu falava, por exemplo, em nióbio e grafeno. Eu era simplesmente ridicularizado pela mídia brasileira quando falava uma coisa a respeito disso. Hoje você vê que é uma realidade. Sim. O Brasil já tem, no ciclotron, em Campinas, uma pequena bateria de nióbio, tá, que está sendo aperfeiçoada para também, na sua composição, entrar o grafeno. O que vai levar essa chamada super bateria, que eu entendo que em poucos anos, né, ela será uma realidade, tendo em vista a evolução lá em Campinas. Será uma revolução na indústria automobilística, que é uma bateria que em poucos minutos ela pode ser recarregável. Por que essa atual não permite? Que em poucos minutos ela superaquece e explode, essa outra não. Então você pode, ao parar num restaurante na pista, ir lá tomar um café, comer um lanche, e quando você voltar, o teu carro tem mais uma autonomia para mais 400 quilômetros. Será algo fantástico. E talvez em casa você possa reabastecer sempre o teu carro, né? Ou uma bateria reserva com placas fotovoltaicas, você pode ter um telhado para casa. Então, é uma revolução a curto prazo, por que não? Tive com o Elon Musk há pouco tempo. Nós sabemos que uma das atividades dele é o carro elétrico. Uhum. Além do sonho de levar o homem para o espaço, né? Mas o carro elétrico é uma revolução fantástica. E o Brasil está na vanguarda disso. Lá atrás, era atacado no tocante a isso aí. Hoje não. E você pode ver que Brasil é esse, onde só nós praticamente temos o nióbio. Não podemos continuar fazendo novos contratos para exportar nióbio como in natura, como commodities, in natura. Você tem que agregar valor em seu país. Nós podemos ser aqui o que é todo o Golfo, toda a região do petróleo, né? Aqui no Brasil, concentrado no nióbio, que é o único material do mundo, no momento, recomendado para essa super bateria, que será, repito, uma revolução fantástica no transporte no Brasil e no mundo. Amém. O senhor se inspirou ou se inspira em algum político brasileiro ou não brasileiro? Eu, quando cheguei em 91, tinha nomes conhecidos lá no parlamento, né? O meu político pode não gostar. Eu gostei do trabalho do Médici no passado, tá? Gosto do Margaret Thatcher, entre outros políticos americanos, tá? Mas não sou um seguidor, né, inveterado dessas pessoas. Pego ali algumas coisas importantes dele, a sua vida, o seu caráter, a sua forma de se dirigir à nação e procuro. No caso da Margaret Thatcher, por exemplo? São as pessoas que conduziram a política do seu país, né, e eram reconhecidas no mundo todo, diferentemente de hoje. Você vê, olha uma coisa impressionante, né, para dar um nó na cabeça das pessoas. Eu estive na Rússia há 3 meses, conversando com o Putin, foi antes da guerra, né, para tratar da questão de fertilizantes para o Brasil, que o problema de fertilizantes começou há mais de 1 ano.
e tínhamos problema ia começar problema de abastecimento para nós. O preço subiu assustadoramente no mundo todo, não é só no Brasil. E tratei com ele essa questão. E no momento, nós fomos para uma coletiva com a imprensa, só que lá a imprensa não pergunta nada para a gente. Tá? É a regra do jogo e estamos juntos e ponto final. É igual eu entro na casa do japonês. Se ele quiser que eu tire o sapato, eu vou tirar. Se ele não quiser que eu tire, eu não vou na casa dele. É a cultura, a educação dele. Tá. Fomos e ali eu agradeci o Putin, porque por 2 momentos, onde a relativização da soberania da Amazônia estava em jogo, e ele tomou a posição com poder de veto e falou, a Amazônia é do Brasil, não discute esse assunto aqui. Agora, por outro lado, você vê que o governo americano, francês, canadense, do Reino Unido, entre outros países, sueco, o tempo todo querem dizer que a Amazônia não é nossa, que ela é patrimônio da humanidade. Costuma dizer que eles estão de olho, né, nas girafas e hipopótamos da Amazônia, com toda certeza. Lá é um local que você tem uma biodiversidade incomparável. Você pode, via de biodiversidade, não só descobrir cura, né, medicamentos para algumas doenças, como suprimir etapas para a cura de outras doenças. Você tem riquezas minerais incalculáveis. Só o estado de Roraima tem uma tabela periódica embaixo da terra. Você tem também água potável em abundância. Você tem áreas maravilhosas no tocante aí ao turismo. Até o Musk, ele queria, na verdade, vir para cá, agora eu posso falar, né? Antes, em março, mas como eclodiu a guerra, ele tem um contrato que não podia sair dos Estados Unidos. Agora, ele ficou mais à vontade para dar uns tiros por aí. E deixa bem claro, ele raramente sai dos Estados Unidos e não fala com qualquer um chefe de Estado. Sim. Até eu falei para ela, vindo para o Brasil novamente, né? Vem aí com o seu hidroavião. Dele entendeu. O meu, eu falei, não, eu não tenho nada. Eu não tenho nenhum teco-teco com o seu hidroavião, porque a Amazônia toda é uma pista de pouso. E a questão de 1 ano e meio, o ministro Tarcísio fez uma evolução também na habilitação de pilotos para hidroavião. Então, já começa e vai se potencializar, com toda certeza, o transporte, né, por hidroaviões na região amazônica. Isso é muito bom, que vai ajudar a mostrar para o mundo que a Amazônia não pega fogo. Se você chegar na Amazônia agora de helicóptero, né, e no coração dela jogar um tambor, 200 litros de gasolina e tocar fogo, o fogo vai se acabar quando acabar o combustível. Não vai pegar fogo. Então é uma mentira quando falo que a Amazônia está ardendo em fogo. Arde sim na periferia, em áreas que são permitidas e outras áreas que não, que nós procuramos combater. Estamos chegando ao fim e eu preciso fazer uma pergunta. O senhor é duramente atacado por diversas vias e eu imagino que não seja fácil estar na pele do senhor. Valeu a pena até aqui? Valeu, porque se tivesse no meu lugar, o que ficou em segundo lugar, e seguiria o que os governadores de esquerda fizeram, o Brasil teria simplesmente se acabado. Estaria numa situação talvez pior do que a Venezuela. Tentaram pressionar durante a pandemia para fazer um lockdown nacional. Eu não aceitei. E se viesse uma ordem, eu não cumpriria. Porque eu sempre disse no começo, você tem que combater o vírus e também o desemprego, que o desemprego também mata. E você pode ver, mesmo eu pressionando contra o lockdown, tá, muitos governadores fizeram, quase jogaram na lona a nossa economia, estamos pagando um preço alto agora aqui. E uma coisa muito importante que interessa para todo o povo brasileiro, para se orgulhar do seu homem e mulher do campo. Tá? Que eu tive há poucas semanas reunido com a presidente e não presidenta da OMC, e ela falou, alguns dias depois, quando retornou ao OMC, e disse que o mundo sem o agronegócio do Brasil passa fome. Então, nós, além de garantirmos a nossa segurança alimentar, fazemos o mesmo quase 1 bilhão de pessoas mundo afora. Maravilha. 3 últimas perguntas. Eu faço essas perguntas para todos os convidados. E o que vier à cabeça do senhor, bate e volta. Para quem o senhor dá nota 0? Nota 0? Assistindo o programa aí de televisão, né, do Chapéu lá. Tipo isso. Olha, nota 0 para as pessoas que se usam do poder para fazer valer a sua vontade. E para quem o senhor dá nota 10? Minha mãe, que acabou de partir, né? Espero que ela esteja do lado de Deus.
É uma pessoa fantástica e não sei para quem daria nota 10 fora ela, né? Tem muita gente que me ajuda bastante a conduzir o destino do Brasil, pessoas sinceras, que botam realmente o coração e a razão na frente dos interesses, dos possíveis interesses pessoais. São poucas pessoas, mas são pessoas fantásticas. Eu tenho, por exemplo, um conjunto de ajudantes de ordem, são 4, que eu dou nota 10 para todos eles. Compartilho comigo de 99% da minha vida. A confiança total, mútua, precípua, para a gente poder se informar, porque nem sempre eu posso me inteirar de uma matéria, vem por parte deles, para eu poder tomar a decisão. São pessoas fantásticas, entre outros, né, assessores que eu tenho do meu lado também, pessoas humildes, que me ajudam dessa maneira, no tocante a outros aspectos, em especial a segurança pessoal minha e da minha família. Por fim, uma pergunta metafórica, a pergunta que toda professora de português faz. Sujeito ou predicado? Olha, a língua portuguesa é uma língua difícil. E você tem que ter humildade e se empenhar para entendê-la da melhor maneira possível. E uma forma de se expressar inadequada, né, ou até um pequeno deslize, uma pessoa como eu possa ser uma bomba atômica contra o meu governo. Então, eu sou o sujeito da nação, sei do que eu represento, sei das minhas responsabilidades e procuro sempre meditar bastante antes das decisões. Mas costumo dizer o seguinte: pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. O caso da prisão daquele parlamentar, em menos de 24 horas tomamos uma decisão. Alguns achavam de esperar alguns dias, algumas semanas. Não, tem certas coisas que a resposta tem que ser imediata. E é um direito meu, né, tomar uma decisão semelhante àquela que, no meu entender, impacta todo o Brasil. E eu bem demonstro que eu sou um chefe do executivo que tudo faz pela democracia, pela Constituição e pela nossa liberdade. Maravilha. Jair Messias Bolsonaro, muito obrigada. O senhor me recebeu aqui e eu não sou a Cíntia da grande mídia, eu sou apenas Cíntia Chagas e talvez o senhor não tenha a noção de quão importante isto é para mim e também para as pessoas que terão oportunidade de conhecer o senhor um pouco melhor. Eu queria só concluir, né? Por favor, somos escravos das nossas decisões. Você tem uma grande decisão pela frente. Você vai decidir qual futuro você quer para você. Exatamente. Muito obrigada. Esse foi Brasil, Jair Messias Bolsonaro, o nosso 38º presidente da República. Até semana que vem. Muito obrigada.